Da onde nós viemos, quem nós somos hoje e como nós chegamos a isso. Nada do que se conquista hoje acontece por acaso. Tudo tem bases, né, lá atrás. E como é que era lá atrás? Então, isso me fez entrar nessa caminhada. De nós, como povo, pensarmos e olharmos a nossa sociedade, a nossa comunidade, como expressão da cultura de um povo. Eu fui professora desde os 18 anos, na área de História, que eu, como era curiosa, eu procurei caminhar por aí, trilhar esse caminho, pesquisar, ler, entrevistar pessoas. Eu gostava muito de conversar com os mais antigos, para saber como é que era a vida na época deles, e gostava de deixar isto para os jovens, porque eu achava que era uma semente que podia ser, assim, dar uma planta boa, né? Eu achava que nessa época já havia, assim, bastante esquecimento, relegar o passado. Havia, assim, quase uma idolatria pelo presente, pelo futuro, pelas inovações. Mas nada disto acontece se não tem uma base, né? Se não tem uma raiz. Em São Leopoldo começou em 1824. Depois aconteceu a Revolução Farroupilha, aí foi interrompido o fluxo migratório, porque na época eles ocuparam São Leopoldo, que nem existia com esse nome, né? Feitoria do Linho Cânhamo, e eles foram ocupando todos os arredores de São Leopoldo. Chegaram a Novo Hamburgo, né? Alt Hamburgo na época, né? Mundo Novo, Taquara, Sapiranga, Ivoti, Dois Irmãos. Essa região toda foi ocupada nesses primeiros anos. Aí em 1835 começa a Revolução Farroupilha, aí para tudo, né? E então, em 1845 termina a Revolução Farroupilha, e em 1846 recomeça o fluxo migratório. E aí as terras do lado de cá, do Rio Caí, da margem direita, né, ainda estavam por serem ocupadas. O lado esquerdo já pertencia a sesmeiros de origem portuguesa, pessoas que tinham prestado serviços ao governo, mas o lado de cá não. E aí essa terra foi demarcada em lotes, né? Foram 139 lotes, e em 1846 começaram a vir as primeiras famílias. Foram ocupando até Morro das Batatas, até a divisa com que hoje é Farroupilha. E no lado leste até a divisa na época já chamavam Nova Palmira. Então assim, a partir dali, começou a ocupação dessa área de terras onde nós estamos, né, hoje. Teve muita caminhada. Eu perguntei várias pessoas, vários estudiosos, por que tantos anos levaram os felizenses para tentar uma emancipação? Quando Caxias, Campo dos Bugres, né, Caxias, se emancipou muito antes de Feliz, Nova Petrópolis, né, todos se emanciparam antes de Feliz. E os felizenses aceitaram ficar submetidos a São Sebastião do Caí, né, até 1959. E ninguém me respondeu certo, assim, por quê. Um senhor me disse assim, era o distrito mais desenvolvido do município do Caí, o que mais contribuía. Então, São Sebastião do Caí não queria largar, né? Então eles faziam algum investimento aqui para acalmar o povo. Tudo com a emancipação, a coisa começou a crescer. E a cultura cervejeira, ela estava muito presente já entre os felizenses, né? A gente sabe que alguns líderes que a sociedade tinha, diretoria e tudo, eram pessoas assim, amantes da cerveja, que valorizavam cerveja, uma boa cerveja, né? Então, aliados ao dono da cervejaria, né? Isso tudo só podia dar certo. E desenvolver esse produto, porque na Alemanha também é muito importante essa manifestação cervejeira, né? Tudo que envolve uma produção cervejeira, né?
Mas eu tenho algumas lembranças muito boas, assim, lembranças que me deixaram muito felizes. Quando criaram o Festival da Cerveja, né? Era o Festival da Cerveja, na época eu sei que eu participei do primeiro baile, né, que tinha, primeira noite de festival. Tanto quanto eu conhecia de outros povos mais antigos, que nem os da Europa, os grupos de danças folclóricos da sua região estavam sempre presentes nessas festas. E achei natural a criação de um grupo de danças nossas, porque o que acontecia até ali nas festas, nos bailes? Aconteciam danças típicas da colônia alemã. Eram danças bem antigas, foram trazidas da Alemanha e que nem todos os casais cultivavam. Mas eu tinha uma tia, o marido dela, eles eram campeões em dançar várias danças, que nem o Hakenschottisch, né, o Kreuzpolka, né, que eram danças típicas e eles dançavam, sabiam dançar. Aí tinha 2, 3 casais que acompanhavam, mas a maioria ficava de lado para assistir, né, porque era bonito. Então, mas assim, dançar para uma apresentação, para levar para fora, esse propósito, esse objetivo não existia, né? Então, quando surgiu o grupo de danças, todo mundo começou a pensar, poxa, agora vamos ter um grupo que vai representar também o lado da dança, né? Dessa parte do lazer, da cultura típica nossa. Eu sou integrante do grupo de danças e adentrei a ele no ano de 1997 para 98. Já são 26 anos. Sempre quis ir para a Alemanha. Sempre. E isso ficou crescendo em mim até que eu tive a oportunidade, então, de em 1994 ir para a Alemanha. A primeira vez. O intuito de ficar, de ligação com a Alemanha, eu não sei explicar. Eu sempre tive vontade de ir para lá, fui inúmeras vezes e tanto que quando eu terminei o ensino médio agrícola, eu estava para entrar numa empresa. E nessa empresa, então, o meu pai disse, não, vai para a Alemanha, não vai para essa empresa que tu quer trabalhar, vai agora ver como é que é o mundo, né? E isso tudo deu muito certo. Me inscrevi na época na Doila, e tudo deu muito certo. Era como se tivesse que ser. E aí, quando tu acaba estudando germanística e a língua, que foi o que nós fizemos, e muitos outros colegas de todo o Rio Grande do Sul, acabou vindo que a gente tinha que fazer alguma coisa para contribuir com o que existia. Isso foi o norte, né? E aí o grupo de danças foi o que eu via que eu podia contribuir. Porque eu sempre quis dançar. Essa questão da dança e os trajes que o grupo de danças usava me fizeram mergulhar ainda mais na questão da cultura da Baviera. Isso é interessantíssimo. No começo a gente não se deu conta que o traje falava da cultura da região da onde se veio, né? E isso hoje em dia está bem mais presente no grupo. A gente percebe, né, Pedro? Vocês têm essa necessidade de se aprofundar, de pesquisar e contar a história. Eu ia nos encontros dos grupos há anos atrás, quando eu era mais nova, né? E até o meu filho participou também, né, do grupo. Então é lógico, eu ia lá, eu assistia às apresentações dos grupos de fora, né, que vinham. Era um espetáculo, é um espetáculo quando esses encontros acontecem. A riqueza, inclusive a história que eles contam através do traje que eles usam, né, e através das danças. São histórias que, para mim, interessam e são muito bonitas, né? Então, a gente sai até desses encontros assim, mais rica um pouco em informações, né, em cultura. Até 67 foi sempre a data que a gente teve, e dado esse refinamento que se fez com a ajuda de todos, sempre interessante e importante salientar isso, né, a ajuda de todo mundo. Acabou se buscando as origens mesmo, por pesquisas, e essas pesquisas acabaram, então, fazendo com que a gente visse que em 65 o primeiro coordenador veio para o Rio Grande do Sul, que era o Elmar Goetz, que mora em Passau, na Baviera, né? E esse então veio para cá fazer um trabalho, esse coordenador,
coordenou então o grupo de Feliz. Uma primeira gleba, vamos dizer, uma primeira leva de integrantes, né? Da qual, obviamente, eu não fiz parte, mas é legal de ver isso, o quanto isso deu continuidade. O Elmar Goetz fazia parte de uma equipe, ele fazia parte cultural, de canto, de dança, mas a parte realmente cultural. E tinha uma outra equipe que fazia a parte do desenvolvimento econômico, ou preconizava isso, priorizava isso. Então eles foram em outras frentes, né? A cooperativa Piá, ela foi auxiliada dessa primeira visita. A Rota Romântica também teve suas origens nessa equipe que veio. Então alguns perduraram. O caso do Elmar Goetz, ele ficou até 68, 69 no Brasil, mas não especificamente só no Rio Grande do Sul. Ele ficou na cidade de Feliz de 65 a 66 e depois automaticamente naquele sistema de passar para os seguintes darem continuidade, né? Aí o Beno de Nova Petrópolis deu continuidade aos ensaios de Feliz e na região. E o Beno, então, depois, por vários anos, foi coordenador do grupo de Feliz. E dentro dessa filosofia também criou-se coordenadores. E dali para adiante, o grupo, praticamente, pelo que eu sei, sempre foi coordenado por coordenadores felizenses. O Elmar iniciou em 65, então, os primeiros ensaios. Nós demos continuidade de acordo com o que foi começado lá na época e por pesquisas chegamos a saber que ele estava em fenomenal saúde. E aí nós quisemos visitá-lo para fechar esse ciclo e homenageá-lo com uma placa, né? Ganz herrlich. Grupo de danças folclóricas alemãs de Feliz, com Magia e primeiro coordenador de dança, Elmar Goetz. Danke. Preservar E promover para não esquecer. Jetzt bin ich eingeschrieben. Feliz im September 2023. Ja. Wunderbar, ganz herrlich. Ja. Wunderbar. Não foi só, isso foi buscado não só para que o grupo de Feliz, enquanto seus integrantes e todos os anteriores pudessem agradecer, mas pelo que ele fez por todos os grupos de danças do estado e fora dele, porque se resumirmos, começou com aquela semente lá. Tudo de melhor que podia acontecer se resumiu nessa viagem para a Alemanha. E foi uma caminhada, nós viajávamos para longe de ônibus, aí surgiu uma brincadeira de que a partir de tantos quilômetros não se andaria mais de ônibus, se voaria, porque o ônibus a gente já conhecia. E o pessoal meio que aceitou isso, né? E aí num determinado momento nós fomos para Curitiba e era uma apresentação que tinha um tempo pequeno para fazer. E aí fomos de avião a primeira vez e descendo do avião em Porto Alegre, descendo a escada rolante, nós dissemos para alguns componentes de que a próxima, agora que já tinha acostumado a viajar de avião, nós iríamos para a Alemanha. E aí colocamos a data de 2014 como sendo 5 anos antes. E aí fizemos lá um sistema de lembrete, né, em que a pessoa contribuía com um valor com o objetivo de lembrar, porque o valor era muito pequeno, mas era só lembrar mensalmente de que tinha um propósito. E foi feito e deu certo, em 2014 foi uma escalada, né? Tipo de 2014, então somada às facilidades que o tempo permitia, ao desejo de ir, ao longo desejo de ir, às informações que se foi somada, dizendo é relativamente fácil ir, desde que se tenha disciplina, e nós já tínhamos feito na época um trabalho de que em todas as outubers do Brasil a gente quis ir, e a gente foi e apresentou em todas elas.
E aí existe uma certa escala, né, que era feita para o grupo de Feliz. Nós não estamos classificando elas a ranking nacional, mas escala de dificuldade de acesso para nós. Então, para nós, Santa Cruz do Sul era a relativamente mais fácil. Depois foi a de Igrejinha, que se criou certa amizade, porque é questão de logística e também de permanência durante a noite, descanso, segurança e tal, do grupo como um todo. E depois se foi para Blumenau, e aí se determinou que de Blumenau se faria a da Alemanha, né, que é a mãe de todas, né. Nós fomos agora 3 vezes para a Alemanha. 2 vezes apresentou no palco do Traditionszelt, que é específico para a cultura. Nos outros ambientes não tem isso, mas aquele ambiente dentro da Oktoberfest tem isso. Então, por 2 vezes, somos o único grupo da América Latina que conseguiu esse feito, com um detalhe de que na segunda vez eles vieram nos convidar de um salão, que era esse Traditionszelt, para um pavilhão mais histórico ainda, que era na lateral. Então eles assistiram a nossa apresentação, e aí eu volto a dizer de um jeito que se vivia o momento, né? Se vivia a dança, se viveu o ambiente lá, e acabou-se por causa desse expressar através da dança e do sentir, eles convidaram a gente para ir para um outro pavilhão. Ao longo todos esses anos, com certeza, o grupo de danças folclóricas alemãs de Feliz deixou as melhores lembranças, ou muito boas lembranças, em vários municípios do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Sempre fomos com a filosofia de nunca fechar uma porta, no sentido de fazer algo que não fosse condizente com o que a cultura diz, né? Então, nesse sentido, assim, o grupo de danças deixa boas lembranças para o lugar onde passou. A Casa da Juventude de Gramado, ela tem um repertório quase maior do que muitas cidades alemãs, porque vinha se fazendo um trabalho, e se faz isso até hoje, de trazer um instrutor alemão que traz as coreografias, e elas permanecem aqui catalogadas, de acesso para todos os associados. E isso foi catalogando, isso foi se fazendo, se construindo ao longo desses anos todos. Então é um quadro enorme de coreografias. Uma que é a mais assim entoada, e todos os grupos sabem, é Sternpolka, né? Essa Sternpolka, Polka das Estrelas, é a que mais é difundida entre todos os grupos, e que é usada para abrir vários eventos, né? Porque todo mundo dança, e ela é extremamente animada. Eu acho que um ingrediente que a gente não tocou nesse assunto, na questão da preservação, a vontade de preservar, de manter vivas as tradições, assim, as mais marcantes, né, da vida, entrou um ingrediente, para mim, do meu ponto de vista, um ingrediente muito forte, a saudade. Eu acho que esse ingredientezinho faz parte da vontade de resgatar essa cultura, esses traços culturais que tinham lá. No começo eles não tinham nem tempo, nem condições de retomar logo, né? Mas, então, os primeiros anos, claro, foi a construção da comunidade, das famílias, né, das casas. Mas depois, assim, quando deu um tempo, uma folga, um descanso, uma paz pela, como eu disse antes, a fome saciada, né, a paz estabelecida entre famílias e tudo, aí veio a vontade de avançar, de ir mais longe através de traços culturais, que nem a dança, canto coral, né, baralho, jogo de cartas, jogo de bolão, né. Então, isto eu acho que é muito forte, né. É viver
viver o momento, viver a dança, viver o amigo. A gente conversando com as pessoas de lá, até a fala, nosso falar, nosso linguajar, vocábulos, palavras que nós usamos, eles já não usam mais. E jovens lá até muito pouco se envolvem. Crianças, eles ficam espantados quando a gente apresenta um grupo infantil aqui, né, daqui dançando essas danças. Para eles é complicado. Eu até entendo, porque ali eles sofreram muito a Segunda Guerra, a dominação estrangeira, né? Eles trataram de sobreviver e o passado ficou assim mais distante deles. Então eles revêem com nossos grupos, nossos corais que vão para lá, nossos turistas que vão para lá e que falam esse dialeto que nós falamos, né? E apresentam dança. Isso para eles os mais velhos, eles chegam às lágrimas quando eles veem isso aí. Eu me lembro cantos, né? Nós cantamos assim, lá, cantoria que não é de coral também, né? Se canta nas mesas, né? Quando eles ouvem, gente que veio para cá e ouviu nós cantarmos cantos muito antigos, né? Eles sentados lá e as lágrimas corriam, porque eles tinham saudades e lá já não cantavam mais. Então é a expressão assim de um povo, né? O canto, a dança, as atividades esportivas, né, lúdicas que eles fazem, eles trazem a ideia do que é aquele povo, daquela localidade. E a língua ajuda com isso, o grupo de danças ajuda com isso, a arquitetura auxilia, a alimentação, a maneira com que se faz a alimentação, isso tudo é cultura. A música, a diversão, a vestimenta, a bebida, tudo faz parte. E isso ainda é muito vivo aqui na Cidade Feliz, muito vivo. E que tomara continue e se aperfeiçoe cada vez mais o que existe. Né? Ela envolve, abraça todos os aspectos da vida das pessoas, né? E esses aspectos reunidos formam uma cultura, né, de cada povo. Eu considero, para mim, que a cultura ela não é só das manifestações assim de lazer, mas inclusive a cultura envolve também o aspecto religioso, né, espiritual, né, a parte espiritual da pessoa humana, né, e também o fator econômico, né, o aspecto econômico. Então isso tudo reunido assim vai aos poucos assim, a cultura vai abraçando todos esses aspectos sociais, forma um todo e esse todo, se tu leva para fora, ou se alguém de fora vem e consegue perceber isso, sabe o que é esse povo, o que é essa localidade, o que é essa cidade, como é, né? Eu acho que ela é uma fotografia de um povo, em todos os seus aspectos. Né?